Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra? Deixa eu achar um óculos aqui, peraí. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Jó. Você declarou nessa noite: eu quero conhecer-te mais. Jó, Deus, podemos dizer assim, proveu uma forma de se apresentar para Jó. Se nós olharmos no capítulo 42, Jó vai declarar assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como é bom isso, nós podemos ter a fé e contemplar o Senhor, contemplarmos a sua beleza, temos temor da sua presença. Jó, um patriarca. O livro de Jó, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. O patriarca da fé. A história de Jó é narrada numa época lá no Oriente, onde existiam os patriarcas, como Abraão, como demais homens de Deus. E nós vamos ler um pouquinho sobre Jó. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre este homem, esse herói paciente, esse homem paciente, esse homem que perseverou em meio à adversidade. Que nós possamos, que o Espírito Santo de Deus nos instrua através da vida deste homem, que o Espírito Santo nos ensine a nos comportar, a andar, a agir como Jó agiu. Ele é um exemplo de herói da fé, como muitos heróis da fé, como Esther, como Samuel, como Davi, como Abraão. Jó é um desses homens, um homem temente a Deus. Jó, ele é o primeiro livro que nós podemos dizer assim, poético. Jó é o primeiro livro poético, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Antes dos livros poéticos são os livros históricos, que começam em Juízes e terminam em Esther. Irmãos, é importante que nós venhamos conhecer as Sagradas Escrituras. É importante que eu e você folheemos esse livro, porque essas palavras contêm vida e vida eterna. Elas são o fôlego de Deus, elas foram inspiradas por Deus. Esse livro, ele tem no seu conteúdo vida. Quando nós lemos esse livro, quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, produz em nós fé, nos torna firmes na nossa caminhada. A nossa casa é edificada sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós vamos conhecer mais a história de Jó. E você quer conhecer mais a Jesus? E quanto mais você conhecer Jesus, mais a tua vida vai se tornar alegre, mais você vai se tornar confiante. Quanto mais você conhecer Jesus, o temor vai embora e você vai ter temor de Deus. Você vai crescer, você vai ver uma transformação de vida, que você mesmo vai olhar para os seus dias passados e vai olhar para a sua caminhada e vai ver o quanto você tem crescido, o quanto você tem evoluído ao conhecer mais esse Jesus. Ele transforma a minha e a tua vida de dentro para fora. Ele vem, ele através do Espírito Santo coloca uma casa desordenada, desorganizada, confusa, uma mente confusa, ele coloca as coisas em ordem. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Você pode até duvidar, tem pessoas que duvidam disso, mas o fato de nós duvidarmos não tira Deus do controle. Deus está no controle de tudo. Eu estava ali sentado e meditando em algumas coisas. Eu não sei, não posso datar para vocês. Quem sabe mais para frente eu posso buscar. Quando foi que o homem, a olho nu, que ele foi para o espaço e viu que a terra era redonda? Lá em Isaías, no capítulo 40, a palavra de Deus diz que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. Mas agora, quando o homem vai para o espaço, e ele se afasta a quilômetros da terra, ele olha e vê um grande satélite, um planeta, Terra, suspenso no ar.
sobre o controle da gravidade. Irmãos, nós podemos ver o poder da criação e o poder de Deus nas mínimas coisas como nas grandes coisas. Nós estamos agora com os pés firmes na terra, porém essa terra ela é sustentada pelo poder das mãos de Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. Nós não servimos a um Deus de Baal. Você não serve a um Deus que não enxerga, a um Deus que não ouve, a um Deus que não anda. Muito pelo contrário, ele é participante, ele quer participar da minha vida e da tua vida. Na verdade, ele me fez, ele te fez com esse propósito de habitar em mim e habitar em você. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 22. Livro de Jó. Deus está no controle de tudo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, no coração, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira aprovação de Jó: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens o abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto, raspou a cabeça, então postou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode exaltar e glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Nem precisa mais o pastor Moraes pregar nessa noite. O patriarca da paciência, Jó. Como nós carecemos de homens como Jó. O homem era Jó, homem reto, homem íntegro, homem que se desviava do mal e que temia ao Senhor. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. O diabo não é uma invenção, o diabo é real. Satanás é real. E muitos pintam ele como um tridente, com chifre, como alguém muito feio, todo vermelho. A gente vê cada caricatura aí, né? Caricatura. Mas eu quero dizer que ele estava no céu e andando em meio aos anjos. Você vê que no começo o cenário é a terra. O cenário é a vida de um homem chamado Jó, na terra de Uz, no Oriente. E a Bíblia me relata e relata para você que ele era o homem mais rico do Oriente. Eu vou só me apegar a um detalhe. A Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de boi. Talvez alguém aqui nesta noite já tenha visto, eu já vi carroças de boi sendo puxadas por 3 juntas de boi, quer dizer 6 bois. E a força de 3 juntas de boi é enorme. Eu já vi juntas de boi puxarem uma tora, uma árvore enorme. Então Jó tinha 500 juntas de boi. Então provavelmente o movimento de carroças que Jó tinha e a quantidade de terras que ele tinha para serem aradas por esse boi, por esses bois que ele tinha, era muita coisa. Então Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas porém, a riqueza de Jó não o ensoberbeceu, não fez com que ele se tornasse dono de si mesmo. Muito pelo contrário. Jó, tudo isso é fruto de uma semeadura, de um homem que tem comunhão, tem intimidade com Deus, um homem de uma vida abençoada. O texto fala de uma prosperidade, talvez podemos dizer assim, acerca de ovelhas, jumentas e boi, mas a quantidade de terra, a ponto que Satanás disse que o rebanho de Jó estava espalhado sobre toda a terra. Tamanha era a grandeza da riqueza de Jó. Isso está sendo narrado na terra, a prosperidade de um homem. Mas agora o cenário muda. Ele vai para as regiões, para regiões celestiais, ao terceiro céu. E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus, os anjos, se apresentavam diante do Senhor, Satanás chegou, o diabo enganador, usurpador, a serpente. Ele chega e Deus fala para ele: de onde tu vens? Ele: de rodear, de perambular pela terra. Aí Deus faz uma pergunta para ele: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. Olha a astúcia de Satanás. Ele vai instigar Deus contra Jó. Ele vai dizer assim, como lemos o texto: Jó, ele te adora, sabe por quê, Deus? Porque o Senhor tem o abençoado, o Senhor tem protegido ele. Tudo que Jó põe a mão, o Senhor prospera. Sabe por que Jó te adora? Pelo que o Senhor faz a favor dele. Ele te adora não pelo que tu és na vida dele, mas é pelo aquilo que você faz na vida dele.
E Deus, conhecendo o coração de Jó, esse homem reto, temente, um exemplo. Aí Satanás disse assim: tira tudo que ele tem, toca em tudo que ele tem, e vamos ver se no final das contas ele não vai te negar. Aí Deus diz assim para ele: olha, vai, toca em tudo que Jó tem, de menos em Jó. Nada acontece na minha e na tua vida sem a permissão de Deus. Nada acontece na minha vida e na tua vida sem a permissão de Deus. Agora, esse homem próspero, ele vai entrar num processo de adversidade, de provação. E a Bíblia diz que aquele homem que há uma semana estava tudo bem, que no domingo pela manhã tudo estava tranquilo, seus filhos fazendo um banquete, e começa a vir a primeira adversidade. E ele leva o seu empregado, aquele que conseguiu se manter vivo, ainda chega e dá notícia para ele do que tinha acontecido. E quando ele parece que vai se levantar do primeiro golpe, quando ele menos espera, vem um segundo golpe, pá, e bate de novo. Mais uma catástrofe, mais uma má notícia. E quando parece que depois da primeira e da segunda ele vai se levantar, vem uma terceira onda. Da casa onde os seus 7 filhos e as suas 3 filhas estavam, e morrem os 10 filhos de Jó. Eu não estou falando de um velório, de um caixão sendo levado, eu estou falando de 10 filhos. Essa diversidade sobre a vida de Jó. E se não bastasse, Jó se levanta e fica de pé, e ele desembolsa atitudes e comportamento que Deus olha e vê: Jó aguentou a pancada. Jó se manteve reto, íntegro na minha presença. Mas é interessante que quando eu leio o texto, Deus fala bem assim, ó: de onde tu vens, Satanás? De perambular e andar pela terra. Jó olha, Deus olha para Satanás e diz assim: tem visto o meu servo Jó? É interessante, isso é muito profundo. Quando Deus dá uma declaração de Jó, Ele não fala que Jó é um pastor, Ele não fala que Jó é aquele que tem um monte de seguidores, Ele não fala que Jó é um evangelista, um doutor, Ele não fala assim que Jó é um homem rico, é um dos seus filhos mais ricos. Não, ele declara assim: tem visto o meu servo Jó. Porque o que determina a minha comunhão com Deus não é o título que eu tenho. O que determina a minha comunhão com Deus é a presença dEle na minha vida. Primeira coisa que Deus quer restaurar na tua vida é a tua identidade de filho. Você tem que entender que você é filho. E depois você tem que entender que você é servo do Senhor. Deus te chamou para um serviço, para servi-lo em espírito e em verdade. Nós lemos João capítulo 4 e dizemos: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e o que é adorar em verdade, pastor Moraes? Adorar em espírito, só pode adorar em espírito quem nasceu de novo, não da carne nem do sangue, mas da água e do espírito. Só quem foi vivificado, só quem tem Cristo na vida dele, só quem é justificado, só aqueles que são redimidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, só aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados e abandonaram a vida de pecados. Esses adoram em espírito, porque eles têm a vida de Cristo na vida deles. Nós temos a vida de Cristo na nossa vida, então nós adoramos em espírito e em verdade é na palavra. Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra.
Nós temos que estar apercebidos. Nós estamos numa geração onde nós queremos tudo muito mastigadinho nas nossas mãos. O pastor Josué ministrou domingo passado acerca do leite, acerca da comida sólida. Nós temos que aprender a preparar o nosso próprio alimento. Nós temos que aprender a comer com as nossas próprias mãos. Você tem que aprender a pregar as Sagradas Escrituras e examinar ela, a ler, a conhecer. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como que nós vamos conhecer Jesus, se não for pelo verbo, não for pelo logo, se não for pela palavra? Ele se revela a nós através da sua palavra. As adversidades, um homem próspero, um homem rico, ele perde tudo, perdeu seus filhos. E nós vamos ver ele fazendo essa declaração. Jó, porque nós nos mantemos fiéis quando está tudo bem, está tudo certinho, tudo correndo do nosso jeito, como nós planejamos. É bom, é fácil, né? Às vezes numa fila de banco, 10 pessoas na nossa frente, nós já ficamos inquietos. O semáforo fechou, por pouco nós não passamos ele vermelho, porque estamos com pressa. Uma prestação que atrasou, algo que aconteceu, nós já perdemos a paciência e perdemos o controle, por muito pouco, por algo que acontece dentro da nossa casa. Por coisas mínimas, a gente perde a paciência e perdemos o controle das coisas. Nós somos uma geração que tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar perfeito, sobre o nosso controle. E não é assim. Nós temos que aprender a lidar com as adversidades, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da vida. Nós não vamos receber só sim, sim, nós vamos receber não, e o não também ele é bom, ele nos instrui. E Jó, passando por essas situações, mas agora eu quero olhar para uma outra ótica também. Eu quero olhar para essa mulher de Jó. Essa mulher chega um momento que ela diz assim, olha, para Jó, daqui a pouquinho eu chego lá, e se não bastasse toda essa situação, Jó enterrar 10 filhos, a mulher chega no ouvido de Jó e sussurra: o que tu queres mais? Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Jó vira para ela e fala: tu como uma louca, você não sabe o que você está falando. Mas agora é fácil a gente de fora da situação, sem conhecer os fatos, julgar as pessoas, não é isso? E às vezes a gente dá com os burros na água, com a cara no chão, porque quando você vai ouvir a situação do irmão, você vai até dizer assim: concordo com você estar desse jeito. Irmãs querida, eu entendo que ela não foi muito prudente, que ela falou coisas que ela não deveria, ela não foi sábia naquilo que ela falou, mas ela tinha um homem sábio do lado dela, que exortou ela, porque naquele momento, não era fácil para ela. Eu vou só te dizer um detalhe, para as mamães que estão aqui. Essa mulher, ela gerou 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, 3 filhas. De gestação, foram 90 meses de gestação, para cada filho 9 meses. Talvez de hoje em diante, eu não estou querendo inocentar ela, mas eu estou dizendo que ela foi imprudente na declaração dela. Mas eu quero dizer, para uma pessoa, para uma mãe, o momento dela era de muita fragilidade. O mundo dela tinha desabado, e ela não tinha a paciência de Jó. Ela não tinha o mesmo comportamento do esposo, a mesma maturidade que o esposo tinha. E ela declara isso, mas como eu já disse, foram 90 meses de gestação, 9 meses para cada filho. Quantas vezes essa mãe não acordou durante a noite para amamentar aquelas crianças?
Ela viu esses meninos crescerem, correndo pela casa, e provavelmente a Bíblia não diz que ela esperava que esses filhos fossem dar netos para ela, e ela ia viver uma vida tranquila como era até aquele momento. Mas agora a adversidade veio, de tal forma que Jó consegue se levantar e declarar a sua fé no seu Senhor, mas ela não consegue. Ela precisa de tempo para isso. Às vezes as pessoas precisam de tempo para entender as provações, os momentos em qual elas estão vivendo, estão passando. As coisas, nós não compreendemos as coisas da noite para o dia, no fechar de olhos, no estalar de dedos. Tem coisas que sobrevêm na minha vida e na tua vida, né, irmão, isso que requer tempo para a gente assimilar o que está acontecendo. E aí continua. E o inimigo Satanás volta à presença de Deus. E talvez Deus tem visto o meu servo Jó? Tu tocou em tudo, tirou tudo que ele tinha. Você entendeu que Jó não me servia por aquilo que eu fazia para ele, mas sim pelo que eu sou na vida dele? Porque há uma grande diferença. Tem pessoas dentro da igreja achando que Deus é mordomo. Aquele filho mimado, se Deus fizer, eu continuo dentro da igreja, mas se Ele não fizer, eu não quero compromisso. É só aquele sanguessuga, só vem para a igreja para receber, mas não vem para se doar, não vem para adorar. Isso não é vida de cristão, isso não é uma vida de um servo e de uma serva de Deus. Nós viemos para este lugar para oferecer, para prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus. É tudo para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Jó, um homem íntegro, rico. Jó era rico, mas não era só em coisas materiais. Jó era um homem rico de caráter. Jó era um homem rico em integridade. Jó, ele sabia tomar decisões. Ele sabia o que ele podia, o que Deus permitia, o que Deus não permitia. Jó era um homem que tinha discernimento das atitudes e das ações que ele tomava. Nós precisamos ter discernimento das atitudes e das ações que nós tomamos, porque todas as nossas ações vão gerar uma reação da parte de Deus. E Jó era um homem íntegro e reto. Reto significa justo, puro de caráter. Um homem puro de caráter. Que homem era Jó, né? Jó tinha temor de Deus. Jó não tinha medo de Deus. Jó temia o Senhor. Ele não ficava apavorado de ouvir a palavra de Deus, porque ele sabia da sua vida, do seu comportamento diante de Deus. Isso não quer dizer que Jó não pecava, não quer dizer que Jó não errava, mas ele se arrependia. E nós vamos ver, no texto que nós lemos, que nós vamos ver, que Jó não só se preocupava com ele, mas com os seus filhos, que os seus filhos davam banquetes e festas. E passados os dias das festas, ele se preocupava, vai que um dos meus filhos, lá no seu íntimo, no seu coração, blasfemou contra Deus e pecou contra Deus. Então eu vou chamá-los, eu vou conversar com ele e vou oferecer holocausto, sacrifício ao favor deles. Olha que pai exemplar. Jó era um homem exemplar na sua conduta familiar. Ele era um homem exemplar na sociedade. Ele dava um testemunho tão lindo na terra que o testemunho dele ecoou no céu. Deus testemunhou a favor de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Aleluia. Olha que tremendo isso. Que maravilhoso isso. Eu quero te trazer entendimento, duas coisas: repreensão e provação. Você sabe que existe uma diferença bem grande em repreensão e provação? Quem é que é repreendido? Quem desobedece? Quem está fazendo algo errado? Abram a Bíblia de vocês comigo, se os irmãos quiserem colocar aqui na tela, Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus,
Está lá depois de Timóteo, 2 Timóteo, antes de Tiago, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho, 2 Timóteo, Tito e depois Hebreus. Capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número... Não vou forçar muito não, né, querido? Até o 12, vamos ler sim, do 1 ao 12. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer uma compreensão muito linda para nós do que é repreensão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então a disciplina são para todos os filhos, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para uma santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A repreensão, ela é para os filhos. Se o Senhor me repreende, te repreende, é porque Ele não quer que nós venhamos a continuar no erro. Então Ele repreende. Mas a repreensão é uma demonstração de amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Se o Senhor está te repreendendo, se Ele está te exortando, se Ele está falando para você, olha, não vai por este caminho, isso que você está fazendo, essas tuas práticas, não condiz com a minha palavra, você precisa mudar o seu comportamento. Isso é uma exortação, é Deus exortando. Então Deus repreende. Porque a repreensão ela é necessária para que a pessoa se arrependa. Deus permitiu que a arca da aliança fosse levada embora do arraial, porque o povo estava andando, se comportando de forma errada. Então Deus repreendeu eles. Por que Deus repreende? Por que o Senhor nos repreende? Para que nós venhamos a nos arrepender. Porque quando há arrependimento de pecado, aí sim, Deus vem com restauração. Aí Ele pode nos restaurar, quando há arrependimento, mas só vai vir o arrependimento quando nós somos repreendidos. A repreensão vem, a ficha cai, nós estamos nos comportando de uma maneira errada, e a partir disso nós nos arrependemos, nos convertemos, e aí o Senhor restaura a alegria na nossa vida. Mas agora vamos ver que não é o caso de Jó. Jó não estava sendo repreendido. Jó estava sendo provado. Não tinha, Deus deu testemunho de Jó, então não era questão de pecado na vida de Jó. E mais uma vez eu vou te dizer, olha o julgamento precipitado. E Jó está agora perplexo com tudo que aconteceu. O homem perdeu toda a sua riqueza, perdeu seus filhos, a mulher estava inconsolável.
O inimigo não se dá por satisfeito e Deus permite que Satanás toque. Deus permitiu, tudo é com a permissão de Deus. Deus permite que Satanás toque em Jó e dá uma enfermidade, a ponto que Jó tenha que se coçar com cacos de telha. E mesmo assim, Jó se mantém reto, íntegro ao seu Senhor. E depois de tudo isso, vai vir 3 amigos de Jó. E a ideia que eles tinham no Oriente, e a igreja, creio eu, com a ação do Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, temos nos desligado desse entendimento um pouco. Porque a igreja, há tempos passados, há séculos passados, Etelvino está aqui, alguns irmãos, que quando o irmão estava passando por alguma dificuldade, alguma aflição, está em pecado. Eliú, vamos lá voltar lá em Jó, um pouquinho, no capítulo 3. Vem os 3 amigos de Jó, e eles entendem que Jó está passando por tudo aquilo que ele estava passando, porque Jó estava em pecado, que Jó tinha alguma coisa escondida na vida dele, que ele tinha feito algo, que isso estava entristecendo a Deus, então Deus estava repreendendo Jó. Nem tudo que vem na minha vida é repreensão. Eu tive momentos na minha vida de ser repreendido pelo Senhor, e você também provavelmente teve momentos na sua vida que foi repreendido por Deus. Mas teve momentos na minha vida que a questão não era repreensão, a questão é que eu estava sendo provado por Deus para ser aprovado por Deus. Exemplo eu vou dar disso. Uma época eu estava na cidade de Lages, Santa Catarina, eu me envolvi, já contei isso aqui, vou contar mais uma vez, talvez irmãos não tenham ouvido. Eu me envolvi com aquele marketing, com aquela venda de produto da Herbalife. E eu vendia aqueles pacotes com aqueles produtos, com fibras, energéticos e tudo aquilo, aqueles shakes. Irmãos, e eu passava naqueles eventos, naqueles treinamentos, e aparentemente eu estava adquirindo conhecimento e prosperando naquilo. Mas porém eu comecei a dar mais importância para a Herbalife do que para a obra do Senhor, para a sua palavra. E olha que não tinha tanta sabedoria e tanta graça como o Senhor tem nos dado hoje com os irmãos na Eucana em Caxias. Mas o Senhor nos convidava, nós ministrávamos em igreja, em congresso, estávamos ali ministrando. E já éramos, assim, diácono da Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus tem aquele costume, né? Como os irmãos estão nos ouvindo ou vão ouvir no outubro, que os obreiros sentam tudo atrás, né? Nas cadeiras para os presbíteros, pastores. Eu fui convidado para estar numa congregação no bairro chamado Morro Alto, mas era uma congregação grande, muito poder de Deus, era um congresso. E eu estava bem envolvido com Herbalife, e já não era mais o mesmo tempo de leitura, já não era mais o mesmo tempo de cara no pó, joelho no chão, e levando as coisas do meu jeito. E quando eu estava lá em cima do púlpito, que a ministração da palavra ia começar, Deus levanta um profeta, cheio da unção, cheio do poder de Deus, e sai marchando, e vem falando em língua estranha para cima do altar. Irmão, quando ele levantou de lá, eu já olhei assim, e falei assim, vai sobrar para mim, ai Jesus querido. E olha, irmãos, receba a repreensão do Pai. Quando o Pai nos repreende, é porque Ele quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Não desprezeis a repreensão do Todo-Poderoso. Ele quer te conduzir pelo caminho da vida eterna. Ele quer você na eternidade com Ele. E aquele irmão chegou para mim, deu de dedo e falou assim, o Senhor manda eu te dizer, do jeito que está o teu coração, eu não vou te usar. Desce e te conserta o mais rápido que você puder. Irmão, não precisou falar mais nada. Eu sabia que eu precisava realmente ser exortado. E como que essas coisas nos fazem amadurecer e crescer? Às vezes, uma repreensão vai trazer uma transformação na minha vida e na tua vida tão grande, que isso vai ser como um marco. Eu lembro que uma certa ocasião, eu já aqui em Caxias do Sul,
um irmão muito querido que me recebeu de uma forma como um pai. E ele percebeu no momento que eu estava com algumas adversidades, um momento difícil na minha vida, que eu não estava congregando tanto como eu deveria. E ele chegou para mim e disse bem assim: meu filho, Moraes, me chamando como filho, cuidado, esse caminho que você está indo por ele é perigoso. Você tem se afastado, eu não tenho visto você na igreja. Isso é perigoso. Volta. Irmãos, foi simples palavras, mas vindo daquele homem de Deus para o meu coração, aquilo foi como uma estaca. Aquilo entrou e aquilo marcou, e a partir daquele dia, eu nunca mais esqueci aquela exortação. E ela só me fez crescer. E ela só me fez entender as coisas de Deus. Porque o amor, quem ama, exorta. Quem ama, repreende. Mas não era o caso de Jó. Jó não era um homem sujeito a pecar. Mas ele não estava sendo repreendido, ele estava sendo provado por Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas Deus queria se mostrar para Jó. Deus, quando Ele nos prova, Ele quer mostrar para nós que Ele é o nosso provedor. Ele quer mostrar para nós que Ele é o nosso remidor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele está conosco em todas as circunstâncias. E quem é provado e é aprovado, porque todos aqueles que é provado, com o objetivo de ser aprovado. E quando nós somos aprovados, nós vemos o resultado daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida e na tua vida. E o crescimento, ele é algo maravilhoso. Nós vamos atingindo e alcançando maturidade.